Muito bom dia a todas e a todos. É com grande satisfação que damos abertura à primeira conferência dos Institutos Nacionais de Saúde do G20. Em nome da Fiocruz, damos as boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes e a quem nos assiste pela transmissão online. Esse evento é uma realização da Fiocruz em parceria com a Associação Internacional dos Institutos de Saúde Pública, a IANF, e com o CDC África. Agradecemos a ampla adesão e participação de autoridades, diretores de institutos e de todo o público que nos assiste. Eu sou Ana Helena Freire, servidora da Fiocruz há 18 anos e tenho a grande satisfação de integrar a equipe do Centro de Relações em Saúde da instituição, o CRIS Fiocruz. Terei a honra de ser a facilitadora nesses 3 dias de evento, que tenho certeza serão muito produtivos e inspiradores. Essa conferência histórica acontece sob a presidência brasileira do G20, um momento especial que nos possibilita exercer influência na formatação da agenda da saúde global em direção a um futuro mais sustentável, justo e equitativo. Trata-se de um marco na história da diplomacia da saúde e da saúde global, onde os Institutos Nacionais de Saúde terão a oportunidade de discutir, propor e subsidiar os ministros da saúde do bloco, que se reunirão no dia 31 de outubro próximo. Para isso, nossa agenda de trabalho está organizada em alinhamento com as prioridades estabelecidas pelo Ministério da Saúde do Brasil para o Grupo de Trabalho em Saúde do G20. As áreas prioritárias definidas pelo Ministério da Saúde do Brasil são: primeiro, prevenção, preparo e resposta a futuras pandemias, com foco em produção local e regional de medicamentos, vacinas e suprimentos estratégicos em saúde. Segundo, equidade no acesso à saúde. Terceiro, saúde digital para a expansão da telesaúde, integração e análise de dados dos sistemas nacionais de saúde. E, em quarta prioridade, mudanças climáticas e saúde. Após esses 3 dias de trabalho, esperamos gerar mensagens que sensibilizem as lideranças do G20 a respeito dos papéis e responsabilidades dos Institutos Nacionais de Saúde e também sobre o valor do aprendizado e apoio mútuos para o fortalecimento da saúde global. Dentre os resultados esperados, destacamos a declaração da conferência, que será enviada ao G20, trazendo nossas perspectivas e destacando nosso compromisso com as prioridades definidas pela presidência brasileira. A declaração será apresentada ao Grupo de Trabalho em Saúde do G20 e incluirá uma solicitação de apoio ao fortalecimento ou criação de institutos nacionais de saúde, assim como ao fortalecimento dos sistemas nacionais de saúde do G20. A relatoria da conferência está sob a coordenação e responsabilidade do Sr. João Miguel Stefânio, assessor especial da Fiocruz para Relações Internacionais e G20. Durante esses 3 dias de conferências, nossas atividades terão início sempre às 9 da manhã. No último dia do evento, dia 11 de setembro, teremos a visita opcional ao campus principal da Fiocruz. Pedimos aos interessados que se inscrevam para essa atividade na secretaria do evento, localizada no Salão Mar Azul. A propósito, o Salão Mar Azul é o espaço de apoio ao evento. Estamos à disposição. Lembramos que na noite de hoje teremos um jantar especial na churrascaria Fogo de Chão, das 20 às 22 horas. Os participantes estão convidados a se reunirem na recepção do hotel às 18h30. Pedimos que, por gentileza, mantenham em modo silencioso os seus dispositivos eletrônicos e celulares. Antes de darmos início às nossas atividades, ressaltamos que o evento conta com tradução simultânea para português, espanhol e inglês. Quem tiver interesse, por gentileza, retire os fones de ouvido com a equipe de recepcionistas, mediante a apresentação de um documento de identificação. Os aparelhos deverão ser devolvidos ao final do dia.
Para a abertura oficial do evento, convidamos ao palco Dr. Paulo Bus, do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz, o CRIS Fiocruz, e diretor do Centro Colaborador para a Saúde Global e Cooperação Sul-Sul da OMS. Dr. Raji Tajuddin, vice-diretor-geral do CDC África. Professor Duncan Selby, presidente da IANF. Dr. Mário Moreira, presidente da Fiocruz. Embaixador Alexandre Gislene, chefe da Assessoria Internacional do Ministério da Saúde do Brasil, AISA, e coordenador de saúde do Grupo de Trabalho do G20. Doutora Anísia Trindade, ministra da Saúde do Brasil. As primeiras palavras que ouviremos são do diretor-geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom, que nos enviou um vídeo com sua saudação. Honorable Minister Anísia Trindade, Excellencies, Honorable Ministers, dear colleagues and friends. Bom dia. I thank Brazil for hosting this important meeting during its G20 presidency. One of the most important lessons of the COVID-19 pandemic is that an advanced medical system is not the same as a strong health system. For too long, many high-income countries have invested heavily in high-tech medical advances, but neglected investment in public health. When the pandemic struck, many of these countries were overwhelmed and struggled with essential public health functions such as contact tracing. By contrast, many lower-income countries with fewer resources but more experience of epidemics have developed strong public health infrastructure. This illustrates a fundamental principle. The time to invest in public health is before a crisis strikes. The bedrock of public health is strong primary health care, which has the trust of the communities it serves and acts as the eyes and ears of the health system. WHO welcomes the support from the International Association of National Public Health Institutes and its members for strengthening emergency preparedness, response, and resilience, including the development of a global health emergency corps. WHO is proud to work with INPHI, Africa CDC, Fiocruz, and other regional bodies for a healthier and safer world. Obrigado. I thank you. Dando prosseguimento à solenidade de abertura, passamos a palavra ao Dr. Paulo Bus, do CRIS Fiocruz e diretor do Centro de Colaborador para a Saúde Global e Cooperação Sul-Sul da OMS. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu saúdo na pessoa da ministra Anísia Trindade, nossa eterna presidente da Fundação Oswaldo Cruz e muito querida amiga, e do presidente Mário Moreira, do Duncan, querido amigo da IANF, do embaixador Gislene, do representante do CDC África, e a todos os participantes. Eu queria apenas dizer, muito breves palavras de boas-vindas como coordenador do Centro de Relações Internacionais de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz e onde se localiza o Centro Colaborador da OMS, OPS, em Diplomacia da Saúde Global e Cooperação Sul-Sul, e aonde também se localiza a representação da Fiocruz junto à IANF. Eu tenho uma alegria enorme de, em 2006, ter sido, junto com
Jeffrey Copeland e Pekka Puska, aqui no Rio de Janeiro, fundadores, criadores da IANF. Esse orgulho carregarei sempre comigo e já recebi, graças a esse esforço que fizemos à época, um lifetime reconhecimento da IANF por essa dedicação a essa importante organização, como destacou o nosso diretor-geral da OMS. Eu desejo a todos uma estada muito, muito feliz aqui no Rio de Janeiro, uma cidade que os receberá de braços abertos, e também tenho uma grande confiança que nós seremos importantes colaboradores do G20 Saúde, com a contribuição que nós poderemos dar pela nossa experiência indiscutível nos campos da preparação e resposta, do reforço aos sistemas de saúde e a todas as demais prioridades do G20, e, ao mesmo tempo, comprometer-nos, ministra, comprometer-nos, embaixador Ghislaine, com levar adiante as prioridades, as decisões dos nossos países. Aqui, nós não representamos nossos países, nós representamos os nossos institutos que fazem parte do sistema, todos eles, né, do sistema de saúde de cada país. Então, aqui nós somos servidores do público, servidores da saúde de cada um dos nossos países e servidores da saúde global. E disso muito, muito nos orgulhamos. Boa conferência a todos. Obrigado, bom dia. Obrigada, Dr. Paulo. A próxima saudação será proferida pelo vice-diretor-geral do CDC África, Dr. Raji Tajuddin. Good morning, Your Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen. I bring you greetings from Dr. Gian Casilla, who will actually love to be part of this gathering this week. To start with, allow me to acknowledge Our Excellence Dr. Nícia Trindade Lima, Minister of Health of Brazil. Allow me to also acknowledge Ambassador Mauricio Lira, General Coordinator of G20. Allow me to recognize Professor Duncan Selby, President, International Association of National Public Health Institute. Let me also recognize Dr. Mario Moreira, President of Fiocruz. And of course, the WHO Director General, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Colleagues, ladies and gentlemen, I would like to start by thanking Fiocruz, International Association of National Public Health Institute, and all the partners who have made it to come to Rio this particular week to join Africa CDC as we try to really unpack this important conference that seeks to inform and solicit for support from the G20 leaders on the roles and responsibilities of the National Public Health Institute, especially when it comes to global health security. As you are all aware, the African continent is going through a lot of burden of both communicable and non-communicable diseases. You will also agree with me that the continent is facing the challenge of recurrent epidemic, recurrent outbreak of communicable diseases. Last year alone, the continent of Africa recorded over 150 disease outbreaks, and this is having significant social and economic impact on the continent. Honorable Minister, ladies and gentlemen, to better prepare, prevent, and respond to this health threat, the African Union Head of State and Government, talking of the Assembly of the African Union, established the Africa Centers for Disease Control and Prevention in 2013. And one of our strategic priorities as Africa CDC is to support
the establishment and strengthening of National Public Health Institute in the 55 member states of our 1.4 billion people on the continent of Africa. Today, I'm glad to inform you that under the leadership of Dr. Jean Kaseya, we have been able to move that needle from 13 member states with functioning MPHI when we came on board today to 42 member states with MPHIs at the varying stages of development. Furthermore, Africa CDC, we have identified 9 member state MPHIs to be upgraded to what we call the Centers of Excellence. And it is our belief that these Centers of Excellence will support the peer-to-peer learning, it will support experience sharing, it will also support all it takes to guarantee the air security sovereignty of our member state. Your Excellencies, this conference of National Public Health Institute, G20 member state National Public Health Institute, we know that contribute towards the air security sovereignty of our member state. And it clearly aligns with the Brazil G20 presidency motto of building a fair world and a sustainable planet. There's no better way of building a fair world and a sustainable planet than to invest in National Public Health Institute. Again, if you look at the priorities of this G20 Health Working Group, you will agree with me that it clearly aligns with the strategic priorities of Africa CDC. It aligns with the African Union Agenda 2063 as articulated by the head of state and government of the African countries. It also aligns with the new public health order of our great African Union. Your Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen, the continent of Africa is currently going through a very alarming multi-country mpox outbreak. And this has resulted in the declaration of public health emergency of continental security for the first time in the history of African Union, Africa CDC. That has also led to the declaration of public health emergency of international concern by WHO, all in the space of 24 hours. This current outbreak is driven by, one, lack of access to medical countermeasures, talking of vaccines, diagnostics, other essential supply. It's also driven by very weak health infrastructure, which is one of the reasons why Africa CDC is canvassing for the establishment and strengthening of National Public Health Institute in each and every member state. Colleagues, ladies and gentlemen, to respond to this continental multi-country outbreak of mpox, our continent, talking of Africa CDC, together with WHO, we have developed a continental response plan that is underpinned by one team, one plan, one budget, one monitoring and evaluation framework. And it's our belief that with this particular gathering, this particular week, we will see convergence of our partners to support this one country, one plan, one budget, and one monitoring and evaluation framework. Your Excellency, Minister of Health, allow me to also mention the fact that in order to advance the MPHI agenda on the continent of Africa, in order to advance the local manufacturing of health products as requested by our head of state and government, Africa CDC has finalized a cooperative agreement with Fiocruz, which is due to be signed, all things being equal, by next month. We believe that this sort of memorandum of cooperation will allow us to advance not just the MPHI agenda on the continent of Africa, but to also advance our second independent, that is equitable, affordable access to medical countermeasure. Let me put it on record that today, as a continent of 1.4 billion people, 55 member states, we only manufacture 1% of our vaccine need. And we have had that mandate clearly from our head of state and government. We need to move that needle from 1% to 60% come year 2040. And then we are counting on the G20 member states to support Africa CDC, to support the continent of Africa, to really advance this particular agenda. Nobody is safe
until all of us are safe. And for us to save, I think we need that equitable and affordable access to medical countermeasure. To conclude, the collaboration, the networking, the coordination, the communication between the National Public Health Institute is a great opportunity to build the capacity of all member states, irrespective of wherever they are in the world, because that's the only way we can guarantee health security and universal health care. I thank you, and I thank our host, the people and government of Brazil. I wanted to put the last word in Portuguese, but let me say obrigado. Muito obrigada, Dr. Raj. Ouviremos agora a saudação do professor Duncan Selby, presidente do IANF. Por favor, professor, queira fazer uso da palavra. Thank you. Good morning, everyone. Good morning, Minister, Ambassador, Dr. Marrero, and Dr. Taj, as always, and Professor Paulo. You gave a summary of how IAMFE was first created. It was an incredibly proud moment. I went back and looked at the history in 2002 when there was a first meeting of, I think, about 30 members in Bellagio in Italy. And then that led to the meeting in Helsinki in 2004, where there was an intention to create a new world order of collaboration between national public health institutes, which led to the first meeting of the General Assembly here in Rio de Janeiro in 2006, with 39 members at that time. And all those involved, yourself, you mentioned Jeff Copeland, but also Pekka, David Heyman, and many others that came together, founding members, Germany, many of the founding members. We're incredibly proud of that, because today IAMFE consists of 123 members and increasing. And everybody in this room and those that are listening in should be incredibly proud of that. Prof. Paulo, you also said that we are a peer-to-peer, leader-led network of friends and colleagues. We are part of our governments. We are not independent of our governments. We are part of our governments. We exist to support the development of public health infrastructure and capability. Dr. Tedros made the point that we have to be capable of deploying against the essential public health functions. These are the essential public health functions that we want every country to have the capability to deploy against. We are agnostic as IAMFE as to how countries should organize that way, because they need to be contextual, they need to make sense in country context. Dr. Taj in Africa and all around the world, what makes sense. But the essential public health functions is what we want to see that every country can deploy against. And earlier this year, IAMFE and the World Health Organization published a refresh of those essential public health functions as the blueprint or the foundation for what we want to see every country in the world capable of deploying against. And in 2022, October 22, we signed an agreement with Dr. Tedros to work together as IAMFE in support of the strengthening of national public health institutes where they existed in the world and where they didn't yet exist, to assist and support countries to develop national public health institutes in ways that make sense in country. And I commend and congratulate Africa CDC for the progress that has been made and has been explained today by Dr. Taj. We have three main priorities. They're our agenda for our 2.5 days here together. We want to see a strengthening
of surveillance, collaborative surveillance, so that we know sooner about what's coming towards us. We want to strengthen our response through the Global Health Emergency Corps. This is so important. It's some level, it's so simple about what we need to be able to do. We need to know each other. We need to be able to share information together. We need to be able to respond in ways that make sense together. Dr. Taj also talked about, we're not safe until we're all safe. We have to be able to know each other and have to work together, to deploy together. And the Global Health Emergency Corps is how we're going to do that. Second priority. The third priority is around developing the workforce and ensuring that we have a public health workforce. And the pandemic demonstrated the importance of that. I wasn't aware that the only profession or discipline that wasn't classified by the World Health Organization before the pandemic was the public health workforce. And one of our priorities is that we should do that, because we need to make sure that we can build the capabilities through the people in the workforce in every part of the world. And then, of course, climate change and the importance of recognizing and responding to this. So we are, it's an important moment being here. Say thank you to Fiocruz, thank you to Brazil for allowing IAMFE, Africa CDC, to co-host with Fiocruz and Brazilian government this vital, important meeting. I want to just end, I think we should be very positive about the progress that we've made as a world, and we'll hear about this, but I think we should also be very realistic about this cycle that we have experienced over many years of facing a crisis and then panicking and then forgetting. And in a cycle where we haven't recognized the importance of investing in preparedness and investing in prevention as an investment, not as a cost. How much would we have saved as a world if we had invested in preparedness prior to COVID-19? How many times do we need to learn the same lessons? We've been hearing about Mpox, but we've also got avian flu. We've got so many other events and diseases and problems that we're facing as a world. And for investing in prevention, investing in preparedness is an investment in the health and wealth and the outcomes that we want to see in every part of the world. So big thank you for organizing. A big thank you to Brazil, to Fiocruz, to our colleagues in Africa CDC, and look forward to having a great 2 days, 3 days together. Thank you. Muito obrigada, professor Duncan. Nesse momento, passamos a palavra ao presidente da Fiocruz, Dr. Mário Moreira. Obrigado. Bom dia a todos e todas aqui presentes, senhora ministra da Saúde, professora Nízia Trindade Lima, senhor presidente do IANFE, Dr. Duncan Sebi, Dr. Raji Tajundi, do CDC África, Dr. Paulo Marchiori Bush, professor Paulo, coordenador do Centro Colaborador da Organização Mundial de Saúde para Diplomacia em Saúde, Saúde Global e Cooperação Sul-Sul, ministro Alexandre Ghislene, responsável pela assessoria internacional do Ministério da Saúde, senhoras e senhores, excelências, colegas da Fiocruz, sejam todos muito bem-vindos ao Rio de Janeiro, muito bem-vindos ao Brasil
e, de algum modo, também muito bem-vindos à Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. É com imensa satisfação que me dirijo a todos vocês e a todos os meus colegas, diretores, representantes de alto nível dos Institutos Nacionais de Saúde Pública, nesta sessão de abertura dessa importante conferência dos Institutos do G20. Como anfitrião desse importante evento, organizado em conjunto com o IANF, com o CDC África e com o Ministério da Saúde do Brasil, no âmbito da presidência do G20 do Brasil, que se reúne este ano ainda no Brasil. É um orgulho, talvez mais, uma honra para a Fiocruz ter visto sua proposta de realização dessa conferência, albergada por esses co-organizadores, parceiros, e acolhida pelo Grupo de Saúde do G20, liderado pela nossa ministra Nízia Trindade, que por 6 anos, de 2017 a 2022, dirigiu com sabedoria e muito dinamismo a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Nacional de Saúde Pública do Brasil. Esta conferência é também um retorno da IANF à Fiocruz, segundo aqui Paulo bem lembrou, e ao Rio de Janeiro, já que a associação foi fundada nesta cidade, no campus de Manguinhos, nossa sede, aqui no Rio de Janeiro, há exatos 18 anos, quando presidia a Fiocruz, o nosso colega, professor emérito da Fiocruz, Paulo Busch. Presidente da Fiocruz por 8 anos, Paulo, não por casualidade, coordenador executivo dessa conferência. Paulo Busch, Jeffrey Copeland, do CDC dos Estados Unidos, e Pekka Puska, diretor do KTL à época, o Instituto Nacional de Saúde Pública da Finlândia, criaram a associação, contando com isso a adesão de 39 institutos de saúde pública de todo o mundo. Hoje somos 98 institutos nacionais de saúde pública, membros institucionais e 26 membros associados, localizados em diferentes países, em 104 países, em todos os continentes e todas as regiões do mundo. Vejam a potência dessa rede. A história da cooperação internacional da Fiocruz com entidades parceiras no mundo, como são todos os Institutos Nacionais de Saúde Pública, tem raízes centenárias, pois o nosso fundador e patrono, o cientista Oswaldo Cruz, desde 1900, início do século passado, depois de formar-se no Instituto Pasteur em Paris e ao longo dos anos seguintes, estabeleceu as mais cordiais e profícuas relações com os principais institutos de pesquisa em saúde daquele momento, como o próprio Instituto Pasteur, o Instituto Robert Koch, da Alemanha, assim como vários institutos da América Latina. Destaco aqui nossas relações centenárias com a Argentina, com a Colômbia e outros países irmãos. Sobre essa tradição de amizade e cooperação é que propusemos esta conferência de institutos no âmbito do G20. Não sem propósito importante. A área de saúde tem sido muito ativa no G20, principalmente depois da emergência da pandemia de Covid-19. Tal importância está estampada nas declarações de ministros de saúde do G20 e pela presença crescente da saúde nas declarações presidenciais das cúpulas do grupo. Esta é uma oportunidade única e estratégica para fortalecer a colaboração global em saúde e aliar os objetivos do evento com as prioridades da presidência do G20, liderada pelo Brasil, e nos auspícios da presidência sul-africana para ano que vem. Sabemos o quão importantes são as prioridades desse evento, no que tange à equidade, no acesso à saúde, à preparação e resposta a pandemias, à promoção da saúde digital. E, como dito aqui também, a questão do clima se tornando cada vez mais importante e central no debate da saúde. É essencial que tenhamos esse momento para promover a cooperação internacional e fortalecer os nossos institutos nacionais de saúde pública, criando sinergia com as metas globais de saúde do G20 e reforçando o papel dessas instituições em aumentar a resiliência do sistema de saúde e a resposta a emergências.
O agravamento da situação da saúde planetária, como a policrise social, econômica, ambiental e também política que vivemos agora, mais do que justificaria realizar uma conferência dos Institutos de Saúde Pública este ano. Realizá-la no âmbito do G20, este poderoso mecanismo plurilateral comprometido com trazer soluções viáveis e sustentáveis para o mundo, pareceu-nos também mais do que oportuno, e aqui estamos reunidos para conhecermos ainda melhor, examinarmos as questões globais, regionais e também nacionais, críticas para a saúde humana e planetária. Juntos, procuraremos encontrar estratégias para solucioná-las mediante a cooperação técnica e científica e também política entre nós, os Institutos Nacionais de Saúde Pública de todo o mundo. O programa que vamos cumprir nesses próximos dias é abrangente e bastante desafiador, mas também animador, pois analisaremos problemas e soluções que dizem respeito à saúde das nossas populações e, mediante a vocação de cada uma das nossas instituições, de contribuir para o melhor desempenho possível dos nossos sistemas de saúde na perspectiva de saúde global. Trabalharemos com a noção do conceito ampliado de saúde, o que implicará em abordar os determinantes socioambientais da saúde sob a égide da equidade, tão necessária em todas as contribuições técnico-científicas que possamos oferecer aos sistemas de saúde e às populações dos nossos países. Como Institutos Nacionais de Saúde, a maioria de nós somos ligados aos respectivos ministérios de cada país. De saúde, claro. Temos verdadeiro compromisso com a formulação e implementação das políticas nacionais de saúde adequadas para o momento que vivemos, momento complexo este. No Brasil, a Fiocruz tem importantes funções no âmbito do nosso Sistema Único de Saúde, o sistema brasileiro, e na cooperação estruturante com países irmãos do Sul Global, em especial também com os países do Sul Global em especial e também com os países do Norte, com os quais temos longa tradição de cooperações acadêmicas e científicas. Nosso escritório em Moçambique, por intermédio do qual organizamos uma das mais exitosas e emblemáticas experiências de cooperações estruturantes, é o exemplo da vocação da Fiocruz. A Fiocruz, em pleno alinhamento com o governo do presidente Lula, em fina sintonia com o Ministério da Saúde, tem fortalecido e intensificado suas ações de cooperação internacional. Temas como preparação, capacidade regional de produção se juntam à nossa tradição e competência em cooperações estruturantes. Se juntam à nossa tradição também a competência em cooperações em ciência e tecnologia. Somos a base científica, tecnológica e industrial do Ministério da Saúde. Nós somos também um ator fundamental e importante no nosso Sistema Único de Saúde, atendendo em escala nacional várias demandas num país com dimensões continentais. Isso nos favorece a cooperação internacional. De novo, a nossa experiência no Moçambique nos concedeu capacidade e, sobretudo, confiança para avançar em projetos semelhantes. Estamos em pleno processo de implementação de mais 3 escritórios, além do escritório que já temos em Moçambique. O primeiro deles em Addis Abeba, na Etiópia, outro em Lisboa, em Portugal, e o outro em Washington, nos Estados Unidos. Estas iniciativas são demonstrações cabais do governo brasileiro em fortalecer as cooperações com outros países, regiões e de inserção internacional da Fiocruz, com especial olhar sobre o Sul Global, sobretudo depois de tempos tristes e difíceis de isolamento nacional. Gostaria, neste momento, de agradecer ao time que vem trabalhando há semanas na preparação e organização logística desse evento. Palmas para eles.
E também para aqueles que formularam este rico e amplo programa, este evento, que junto à participação de todos vocês, espero que se constitua num ambiente de reflexões e contribuições para os debates que se sucederão na reunião do G20 proximamente aqui no Rio de Janeiro também. Finalizo desejando a todos uma excelente conferência e uma agradável estada nessa bela e acolhedora cidade do Rio de Janeiro, a sede nacional do G20. Colho a oportunidade aqui para convidar a todos os participantes desta conferência que visitem o campus de Manguinhos, a nossa sede da Fiocruz, a 12 quilômetros daqui, e de alguns dos seus mais importantes institutos nessa oportunidade também. Novamente, que seja um excelente evento para todos nós e para a saúde global. Um bom dia para todos e todas. Muito obrigada, presidente. Teremos a oportunidade de ouvir as palavras do embaixador Alexandre Gislene por ocasião de sua palestra que acontecerá após essa solenidade de abertura. Por esse motivo, para encerrar a sessão de abertura, convidamos a ministra da Saúde do Brasil, doutora Nízia Trindade Lima, a proferir suas palavras. Um bom dia muito especial a todas e todos. Além de ser uma grande alegria estar aqui nesta manhã, neste importante evento da associação que reúne os institutos nacionais de saúde pública de 104 países, como o presidente da Fiocruz, Mário Moreira, acabou de mencionar, é também um motivo de especial atenção do Ministério da Saúde e do governo brasileiro pelas contribuições que certamente virão deste importante evento. Por essa razão, quero cumprimentar de uma forma muito especial ao senhor Duncan Selby, presidente do IANF, ao presidente da Fiocruz, Mário Moreira. Quero cumprimentar também ao vice-diretor-geral do Centro Africano para Controle e Prevenção de Doenças, CDC África, Raji Tahutin, ao coordenador de saúde do G20, chefe da assessoria internacional do Ministério da Saúde, embaixador Alexandre Gislene, que vai falar na sequência e poderá, então, apresentar com mais detalhes os eixos escolhidos pelo governo brasileiro na área da saúde, para essa presidência que esperamos possa trazer a saúde ao centro de discussões centrais dentro da prioridade estabelecida pelo Brasil de redução das iniquidades, da pobreza, das desigualdades. Cumprimento de forma muito especial também ao Dr. Paulo Buis, que coordena hoje o Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde para a Saúde Global e Cooperação Sul-Sul, sediado na Fiocruz, mas que, além de ter sido presidente da Fundação Oswaldo Cruz, com o Dr. Duncan e tantos outros, uma das lideranças fundamentais para a existência dessa importante associação. Foi também muito oportuno ouvir e ver o vídeo do Dr. Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, e aqui faço um destaque da importância que tem tido a OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde, seu braço na região das Américas, nos debates que temos tido a oportunidade de realizar no âmbito do G20. Acabamos de concluir uma importante discussão do grupo técnico da saúde dedicado a mudanças climáticas e saúde, um tema que está na ordem do dia pelas chamadas externalidades mais negativas. Amanhã estarei indo com o presidente Lula para a região amazônica do Brasil, que vive a sua pior seca desde 1950. Então, isso mostra o quanto é necessário, oportuno, aprofundarmos todas as discussões que ocorrerão aqui. Também
falar que esse trabalho do G20 no Brasil tem como sherpa o embaixador Maurício Lírio, que tem se dedicado com toda a equipe do governo a dar maior densidade, profundidade e consequência. Não queremos que o G20 seja um fórum de rotina entre países de discussão, mas que, no caso da saúde, ele esteja atento aos grandes desafios contemporâneos no sentido de uma mudança de qualidade. Não é? Quando falamos, por exemplo, de mudanças climáticas e saúde, falamos muitas vezes da mitigação dos seus efeitos quando falamos na saúde, mas pensamos também na importância de falarmos da necessária transformação do ponto de vista da relação nossa com a saúde humana, com a saúde de todo o planeta, e, nesse momento, creio que esses desafios são desafios importantíssimos para todos os institutos de saúde. Muito já foi falado pelos oradores que me antecederam com muita propriedade. Eu vou me dedicar aqui mais à agenda do G20 no campo da saúde, mas, de todo modo, não poderia deixar de cumprimentar o Dr. Mário Moreira, colega e presidente da Fiocruz, que nos recebe neste evento tão importante, numa casa. Estamos aqui no hotel, espero que possam conseguir conhecer a casa da Fiocruz nessa visita já programada, que tive a grande honra de presidir por 6 anos, como já mencionado aqui nessa sessão de abertura. Quero estender meus cumprimentos também a todos os pesquisadores, ao Dr. João, que aqui vai também tem um papel importante nesse trabalho, ao Dr. Félix Rosenberg, que faz a coordenação executiva, junto com o Dr. Paulo Buis, pela Fiocruz, de um trabalho aí tão importante. Quero estender também meus cumprimentos às pesquisadoras, aos pesquisadores, trabalhadores e trabalhadores da saúde pública em todo o mundo, que estão, direta ou indiretamente, a partir de seus institutos de saúde, aqui representados. Uma representação de todos os continentes, de 104 países, e que reforça o lugar estratégico da saúde no concerto das nações, num mundo tão conturbado como o que estamos vendo, o que estamos vivendo. Em 2024, o ano em que o Brasil exerce a presidência pro tempore do G20, parece-nos da maior oportunidade que a Fiocruz se alia a esses estimados parceiros, IANF e CDC África, para realizar em conjunto a primeira conferência dos institutos do G20. É uma excelente iniciativa, sei o quanto teve a ver com a relação dos 3 parceiros aqui colocados, mas também sei que, ao lado do presidente Mário Moreira, o entusiasmo do Paulo Buis contou muito também, entusiasmo, criatividade nesse campo da saúde. Esperamos, e eu espero em particular, sugerir que eventos desse tipo aconteçam nas próximas presidências, é o que pretendo sugerir à Troika Brasil, África do Sul, Estados Unidos para os próximos períodos, e gostaria de parabenizar fortemente a realização desse evento. Já foi brevemente comentado aqui a importância da história do IANF, que teve início exatamente na Fiocruz, no Rio de Janeiro, quando foi criado em 2006, sob a liderança do professor Jeffrey Copeland, da Emory University e do CDC dos Estados Unidos, do professor Pekka Puska, do KTL, Instituto de Saúde Pública da Finlândia, e do hoje professor emérito da Fiocruz, professor Paulo Buis. Retomo essa referência já feita pelos oradores que me antecederam para destacar a importância também de um percurso histórico nas nossas redes e institutos. Isso significa aprendizado, acúmulo e progressiva ampliação, e saúdo também a associação por essa importante dimensão. Alegra-me, em particular, ter conosco o CDC África,
E aqui também, doutor Raji, mando o meu abraço cordial e o abraço do presidente Lula, que recentemente esteve em Addis Abeba e teve nessa pauta da saúde, na qual fui representada pelo presidente da Fiocruz, Mário Moreira, um dos aspectos mais importantes da cooperação. Alegra-me, portanto, também ter aqui a sua presença, e, como eu disse, desde a visita do presidente Lula a Addis Abeba, quando pôde se reunir com representantes da União Africana, a pauta da saúde teve um lugar de destaque, pensando não apenas impactos negativos de epidemias, de pandemias, das mudanças climáticas, mas também reforçando a potência que existe nos nossos continentes, as possibilidades para reforçar a autonomia, produção local, uma das pautas mais importantes colocadas para o Brasil no G20 Saúde. Assim, a realização dessa primeira conferência dos Institutos Nacionais de Saúde Pública do G20, em 2024, se soma aos esforços que temos empreendido no governo brasileiro, sob a liderança do presidente Lula, para avançar na agenda de cooperação internacional na área de saúde. Estamos chegando à reta final da presidência brasileira do G20. Em final de outubro, teremos a reunião da saúde e, na sequência, em novembro, a reunião dos líderes mundiais do G20. Temos trabalhado intensamente para construir um mundo justo e um planeta sustentável. Sob a liderança do presidente Lula, trabalhamos para colocar o combate à fome, à pobreza e à desigualdade social no centro do debate internacional e, de modo transversal, a todos os trabalhos multilaterais. Com esse espírito, lançamos, como presidência do G20, as bases para a Aliança contra a Fome e a Pobreza e aprovamos declarações importantes, como a Ministerial de Desenvolvimento para a Redução das Desigualdades, recentemente aqui no Rio de Janeiro. A partir do impulsionamento desses compromissos e de trabalhar para futuros resultados esperados, avançaremos na construção de uma governança global mais justa e equitativa, que dê mais voz aos países em desenvolvimento, bem como favoreça a promoção da cooperação internacional, tendo a saúde como um pilar dessa cooperação, de modo a enfrentar desafios globais inadiáveis. Entre eles, destaco a desigualdade e a própria desigualdade no campo da ciência, tecnologia e saúde e a mudança do clima. Essa visão, aliás, eu escrevi com o Carlos Gadelha, que é o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, no CDC, no boletim do CDC China, um artigo exatamente antes de assumir o Ministério da Saúde, que falava dessa desigualdade na ciência e na tecnologia como mãe das diferentes outras desigualdades, e gostaria de fazer aqui esse registro. Portanto, quando falamos de desigualdade, falamos das suas múltiplas dimensões e, ao trabalhá-las, queremos pensar em como superar essas desigualdades. Essa visão tem sido integralmente refletida na área de saúde. Na coordenação do Grupo de Trabalho de Saúde do G20, definimos como tema de trabalho sistemas de saúde resilientes, naturalmente, pensando no forte impacto da pandemia de Covid-19 e nas perguntas de como nos prepararmos como sociedades, como países, e, no caso aqui, com o apoio e o forte conhecimento dos Institutos Nacionais de Saúde para esses enfrentamentos. Fortalecer os sistemas nacionais de saúde é fundamental. Não podemos pensar em ações isoladas. É nesse fortalecimento dos sistemas nacionais que vemos o caminho para o enfrentamento a esses desafios a que já fiz referência.
Muitas vezes nós vemos que o direito à saúde das nossas populações, especialmente as mais vulneráveis, não tem sido objeto de atenção como deve ser, e por isso o colocamos na linha de frente da agenda do G20. Para avançar nessa pauta, elegemos 4 prioridades como governo brasileiro para o G20 Saúde. Primeira, prevenção, preparação e resposta a pandemias, com foco na produção local e regional de medicamentos, vacinas e insumos estratégicos de saúde. Um breve exemplo. Em junho de 2021, quando já haviam sido desenvolvidas vacinas e já se encontravam em produção, apenas 10% dos países já tinham aplicado a primeira dose de vacina de Covid-19. Esse é um breve retrato da nossa desigualdade. Segundo desafio, saúde digital para expansão, saúde digital para expansão da telesaúde, integração e análise de dados dos sistemas nacionais de saúde. O embaixador Alexandre Ghislene, que com muita dedicação e competência tem se dedicado a essa agenda do G20, poderá também, aqui na sua palestra e depois no diálogo, também mencionar o quão importante é essa pauta, principalmente nos locais mais remotos em relação aos grandes centros com mais recursos. É o que nós temos feito no Brasil, especialmente em relação à região amazônica, aos territórios indígenas. Então, é uma pauta também que gostaríamos de compartilhar. Equidade em saúde, que, na verdade, é mais do que um objetivo pontual, o grande objetivo de todos os demais. E, finalmente, não menos importante, mudanças climáticas e saúde, que, como eu disse, foi objeto de evento semana passada, em Natal, em que esse tema foi priorizado. Partindo da definição da equidade e saúde como eixo transversal de todos esses esforços, trabalhamos intensamente para impulsionar discussões e ações de modo a responder a todos os desafios que aqui mencionei. Nessa reta final, nos aproximamos de selar um entendimento comum, que esperamos que resulte em uma declaração ministerial sobre mudança do clima e saúde, uma só saúde, e na criação de aliança para inovação, produção local e regional e acesso equitativo a bens de saúde. A aliança é uma proposta audaciosa que promoverá a cooperação voluntária entre diversos atores comprometidos a ampliar o acesso a vacinas, medicamentos e diagnósticos para doenças e, sobretudo, como temos falado no Brasil, para populações que são negligenciadas nos esforços de saúde global. Também o avanço da integração da saúde nas discussões sobre mudança climática é imperativo para a garantia de sistemas de saúde preparados para lidar com eventos climáticos extremos. Mencionei aqui a pior seca há mais de 70 anos na região amazônica que vivemos agora e as recentes inundações no estado do Rio Grande do Sul, estado da naturalidade de Paulo Bus e também do embaixador Ghislene, que mobilizou todo o esforço de governo, tem mobilizado, porque a questão ainda não está superada, para o seu enfrentamento. Do ponto de vista de olhar nossa pauta da saúde, dentre outros desafios para o mundo, é importante lembrar que o mundo vive hoje uma crise múltipla, social, econômica, geopolítica, e, ao mesmo tempo, que se recupera de forma lenta e desigual dos efeitos da pandemia de Covid-19. A saúde humana e planetária deve estar entre as principais áreas de política pública, a necessitar enfoques novos e criativos para atender às imensas necessidades de nossas populações. Certamente, este encontro de hoje nos trará contribuições importantes para alcançar esse objetivo. Diante de tais desafios, é indiscutível a relevância do papel dos Institutos Nacionais de Saúde Pública para o alcance de resultados propostos em nossas prioridades. Sistemas de saúde resilientes
requerem efetivamente a contribuição de institutos nacionais de saúde pública sólidos, que possam realizar a contento o seu papel. Da mesma forma, o sucesso do trabalho da presidência brasileira do G20, especialmente a proposta de uma aliança para a produção local e regional, caminha juntamente ao engajamento de instituições como as aqui representadas nesta conferência. Por isso, convido a IANF, Associação Internacional de Institutos Nacionais de Saúde Pública, assim como seus 98 institutos e 26 membros associados em 104 países, a contribuir de forma efetiva a esses esforços, como já vem realizando, mas agora de um modo mais sinérgico e também com o nosso esforço como governo de apropriação dessas contribuições, que possam continuar a contribuir com pesquisas e formação de profissionais em muitas áreas críticas da saúde global, referidas já em nossas prioridades. A adesão e especiais contribuições de todos vocês permitirão um grande avanço aos resultados que esperamos na presidência brasileira do G20. Parabenizo, finalmente, e agradeço aos esforços para construir espaços como o que aqui estamos dividindo. A visão do Brasil nesse G20 é aumentar a participação da sociedade e, nesse contexto, a participação da academia, no caso da saúde, representada tão fortemente pelos Institutos Nacionais de Saúde. As discussões que teremos nesses próximos 3 dias de conferência trarão potência à cooperação e colaboração entre os países do G20, certamente fazendo a diferença para nossos sistemas de saúde e nossas populações. Muito obrigada. Muito obrigada, ministra. Nesse momento, convidamos os representantes dos países que estão sentados à mesa para que se dirijam à frente do palco para fazermos uma foto oficial do evento. Senhores, por gentileza. Então, perdão. Depois da foto oficial. Olha só, tem que ser. Ah, não.